Bom, minha família, né, tem animais desde quando eu me conheço por gente, então a gente sempre gostou, né? Meus pais, minha mãe principalmente, sempre ajudou muitos animais, tanto em São Paulo, depois aqui pro interior também. Então esse amor, ele veio da família mesmo, né? Da questão familiar, né? Os cuidados, o amor, a responsabilidade em ajudar, em cuidar, né? E aí eu fui crescendo, vendo que eu poderia fazer um pouco mais por eles, né? E então ajudava outras instituições, até que eu decidi criar uma que fosse com os meus objetivos, com a minha cara, e aí que veio a Bicho Carente. Essa é a Hannah, uma pitbull legítima que a gente pegou há poucos dias, toda de sarna, agora que tá nascendo o pelo, né, Hannah? Agora que tá nascendo. Teve, na verdade, o início mesmo da Bicho Carente, quando eu criei, foi um cachorro, que é o Vitório, que eu nunca esqueço dele. O Vitório deu início na Bicho Carente, foi por ele que eu falei, não, eu vou mudar e vou fazer um pouco mais do que eu já fazia, né? Aí eu peguei e... e aí eu peguei e coloquei a primeira casa dos cachorros, né? Que a gente fala. E foi o Vitório que deu o pontapé inicial da Bicho Carente mesmo. O Vitório, a gente foi chamado, né? Na verdade era eu e mais uma pessoa, ou duas na época. E aí eu fui chamada para ir lá no Francisco Coelho. Ele estava jogado lá naquela pracinha do Francisco Coelho. Ele estava totalmente sem pelo. Totalmente. Zero pelo. E aí ele estava com uma sarna muito grave, um problema de pele muito grave. E foi que ele não conseguia nem levantar direito, estava muito debilitado. E aí, depois, lógico, ele foi adotado por uma pessoa maravilhosa, que é uma veterinária hoje formada. Vitório já faleceu, mas ele mora ainda nos nossos corações, porque foi ele que deu esse início, né, de tudo. Esse é o Francisco, ele veio de um sítio, ele já é um idoso, pode ver que ele perdeu os olhos. Ele perdeu. Provavelmente, Betina, provavelmente é um câncer. A gente tá esperando os exames aqui. Menos. Esse chegou agora, por isso que ele tá miando bastante, tá se acostumando. Acabou de chegar, foi encontrado na chuva ontem. Acabou de chegar. Essa é a Stephanie. Stephanie tá se recuperando também de uma lesão muito grande, grave. Perdeu vários pedacinhos, acho que dente também. Stephanie. Mas foi um maltrato? Esse não, esse aí foi atropelamento. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente lida com vidas, e vidas frágeis, vidas que dependem da gente. E os animais, eles nos ensinam a cada dia, né? Porém, a parte ruim realmente é essa, é a maldade, são os acidentes, e não é fácil na parte psicológica, né? É muito difícil, tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá, mexe muito com a nossa estrutura, tanto a nossa estrutura, quanto do grupo todo, quanto familiar, às vezes, né? A gente tá em casa, que nem pra quem tem filho, eu tenho filho, então às vezes eu tô muito cansada e não consigo dar atenção pro filho também, porque passou o dia fazendo outras coisas, enfim. Mas é isso, né? É um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante. Era sem pelo também, tá vendo que tá ainda com dificuldade para nascer em uma parte do corpo. É um idosinho também, estava sendo cuidado por uma pessoa, mas a gente tinha dado todo o tratamento, tudo certinho, a pessoa não pôde mais ficar com ele, cuidando, aí trouxe pra gente ontem. Agora ele tá aqui com a gente nesse espaço, que é o banheiro nosso, para que ele não fique, né, desamparado. Então ele tá aí, ó, com a gente. A gente tem, assim, algumas pessoas que nos ajudam, então a gente vai no grupo. Quem pode, quem não pode, quem dá, ou paga um Uber para buscar, a gente vai se virando. Claro que nem todos os casos a gente consegue solucionar, porque é impossível cuidar de todos os animais da cidade, mas a gente tenta fazer o nosso máximo. Então, se ligam
num horário que a gente não consegue, a gente vai procurando até conseguir essa solução e resolver. O bazar ele é de extrema importância para tudo, não só pelas vendas que a gente faz, também pelas arrecadações que a gente faz. Então, assim, ração, produtos de limpeza, medicamentos, ou mesmo as doações, ou alguma coisa específica para tal animal, tapete higiênico, cadeirinha. Então, aqui fica um ponto de apoio, vamos dizer assim, um ponto de apoio. Um ponto de apoio para o grupo é aqui. Então, aqui a gente tem geralmente os bebês para adoção e os animais mais frágeis que estão precisando de mais atenção. Então, geralmente eles ficam dentro do nosso espaço que a gente fala que é o bazar, né? Então, a gente tem esse espaço, que é onde fica todo o nosso manejo também, nosso material de trabalho também fica aqui. Uma caixa de transporte, uma gatoeira que vai precisar, um cambão para pegar um animal. Então, fica tudo centralizado aqui. E aí, daqui a gente faz o que precisa de necessário. E as vendas hoje do bazar é a nossa renda mais importante. Então, por isso que a gente está sempre arrecadando de tudo, né, para o nosso bazar, pois aqui é o mais importante, onde a gente mantém os colaboradores, onde a gente mantém os aluguéis, onde a gente mantém os medicamentos, e é isso. A gente fala Casa dos Cachorros, né? Lá é onde tem um espaço que tem várias, a gente fala baias, né? Baias é de cavalo, mas a gente costumou falar baia, a gente fala. Então a gente tem esse espaço que ele é alugado, é onde a gente tem a maior parte dos cães nossos, né? Lá a gente tem uma média hoje de 52, 53 cães. E lá é um local alugado, a pessoa que cuida vai de domingo a domingo. Cada um fica no seu espaço, a gente respeita a particularidade de cada animal. Um é mais bravo, um é mais sociável, a gente vai encaixando, né, conforme eles vão se conhecendo. Os idosos, a gente tem uma parceria com uma amiga nossa, que quando tá muito idoso, a gente leva pra ela, às vezes a gente troca, ela manda um mais novo pra conseguir lar, e ela fica com os mais idosos. Então é um trabalho assim. E os gatos, a gente tem uma parceria com as meninas de Santa Cruz, onde a gente construiu junto um gatil. E os nossos gatos, a maior parte, ficam lá também, né? E temos alguns aqui no nosso espaço. Começamos pelos pretos, cães principalmente. É mais difícil do que gato preto. Cão é mais difícil, por incrível que pareça. Cão preto. Isso seria preto e branco, não é isso? Aqui o pessoal gosta. O pessoal gosta. Aí a questão entra a idade, né? Então, claro que muito mais novo, muita mais adoção. Mais velho, menos adoção, né? E a diferença é muito grande em relação a isso, né? Quando é bebê, quando é adulto, né? Filhote, adulto. Então tem essa... Infelizmente ainda tem essa... vamos dizer... discriminação, né? Eu quero um gato branco bebê, de olho azul, e eu quero um gato amarelo de olho, né? Tem isso. Tem pessoas que têm outras cores já e vem, a gente sabe que gosta e vai adotar porque quer mesmo um gato diferente do que ela já tem. Mas tem pessoas que quer só daquele jeito e pronto, acabou. Tem que ter olho azul, tem que ser branco por inteiro. Esses animais aí já tem, assim, adotantes específicos. São pessoas que gostam, de fato, de cuidar de animais assim, né? Que nem a gente tem a Luana, que é nossa colaboradora aqui. A Luana cuida de animais assim. Então ela tem na casa dela 2 assim, que é um gato e uma cachorra. Então, e quando a gente não tem, ela cuida até a gente encontrar um outro local para que esse animal seja levado ou adotado, né? Eu acho que assim, a mente das pessoas estão abrindo mais para isso também, né? Que eu acredito que a causa animal ela só tem a crescer cada dia mais pro lado positivo da coisa, né? Porque ela tá crescendo também pro lado negativo, na questão de abandono, tá aumentando muito, mas também ao mesmo tempo está aumentando as adoções. Não vou falar que assim, eu tô com 98 cães agora, né? E 187 gatos.
É, uma média disso mais ou menos. Chegou uma agora também. Tá tudo distribuído. Tá tudo distribuído, a gente sabe todos os locais nossos, assim, parceiros. Então, as pessoas vêm para escolher. Às vezes a pessoa quer, eu quero um cachorro que já é mais idoso, porque eu não quero que tenha a fase do filhote, do bebê. Então, para mim vai ser melhor assim. Aí a gente já direciona. Eu quero porte pequeno, eu quero caramelo, eu quero um branco. Não importa com a cor, a gente manda todos. Então, tem de tudo, um pouco. Mas tem, lógico, alguns que já estão com a gente há mais de 3 anos. É baixa, a probabilidade é baixa de ganhar uma família, infelizmente. Apesar que todas as vezes que a gente faz postagens, né, posts sobre adoção, a gente coloca todos. Então, quem sabe alguém se apaixona, né, e pega um animalzinho daquele. A demanda de animais aumentou muito. Com isso, as dívidas aumentaram demais, porque a gente não tem nada gratuito. Exceto uma parte da ração que a gente começou a receber o ano passado. É uma parte, não supre tudo, mas ajuda muito. Nós somos gratas também com isso. Mas, infelizmente, não deu certo da gente ter o nosso espaço próprio. Entendeu? Infelizmente tem. Aqui em Leme, assim, na verdade eu vejo em todas as cidades, mas aqui em Leme é uma questão muito de ego. Infelizmente tem isso, tá? Infelizmente tem isso. Eu penso que quanto mais vier pessoas para ajudar, melhor para os animais. Não é pra gente, pessoalmente falando, para os animais, que é o foco da causa, né? O foco são os animais. Eu acho que essa coisa de ir pro lado pessoal tem que parar e todo mundo olhar para os animais, que é o que importa, sem competição, sem nada. Porque hoje nós somos as que mais resgatam na cidade. Então, eu vejo na pele que se a gente tivesse apoio e ajuda e distribuísse serviço para todos, eu acredito que sim, a causa animal seria muito mais representada na cidade. E a gente teve um caso de uma denúncia, foram 2 na verdade em 2019. Foi uma que até a audiência foi esses dias que a Carla participou, de 2019 foi chamada agora. Uma cachorra que foi totalmente quebrada por um homem, né? E esse homem está respondendo, vai responder. E também tivemos uma denúncia também em 2019, a cachorra é viva, tá? Foi super bem adotada por uma amiga nossa. E tá também bem? tá ótima, mas na época foi horrível o que ela passou e a gente junto, né? Porque sofrem todos, né? Mas aí essa denúncia que eu lembro de 85 animais que foi retirado numa casa só. Que foi praticamente um canil. 85. A gente foi chamado pela Polícia Civil pedindo apoio pra gente retirar 13 cães. E nós fomos para retirar os 13 cães. Mas chegou lá, não tinha só cães, tinha de tudo. Tinha todos os tipos de animais que vendiam. Então nós tivemos que retirar, porque uma vez que a gente... tudo. Uma vez que a gente assume um compromisso com a polícia, a gente tem que estar junto no local, a gente retira tudo. Né? Já que a gente estava lá, nos viramos nos 30 e conseguimos. Então desde essa época a gente mantém essa dívida, porque a gente não recebeu absolutamente nada em troca. Então a gente pegou, do nada a gente estava com, não lembro na época, 18 animais, do nada chegou 85, do dia pra noite. 85. O que fazer, aonde colocar, transporte, ração, vacina, foi tudo. Foi uma fase bem difícil. E disso ainda a gente traz umas raízes aí desse resgate, que foi bem difícil. É o que a gente traz para até hoje ainda, as nossas contas, as nossas dívidas que vem vindo, né?
Na verdade, assim, a Bicho Carente eu já não faço parte nem da diretoria mais, tá? Eu já saí da diretoria, a Bicho Carente é uma, a Fabielle vereadora é outra. Aqui agora vai ser assim, eu sou uma porque senão eu não consigo fazer o que o município precisa. Ou eu fico na rua resgatando animais, ou eu faço o que o município precisa nesses 4 anos. Então eu tenho que saber dividir. Então por isso que a nossa equipe vai aumentar, para que o trabalho seja dividido e não sobrecarregue ninguém, como sempre foi nesses 7 anos de Bicho Carente. Mas eu acredito sim que vai melhorar muito para os animais e para a população. Eu usei isso em todo o tempo da minha campanha, falando que seria humanamente impossível resgatar todos os animais, mas que eu farei o meu melhor, como sempre fiz, né? Porque a cobrança é o resgate, porque a pessoa quer que tire do olho dela o problema, né? Tirou do olho, acabou o problema. Não, aí o problema começou. Começou para quem? Para o nosso lado. Transferiu o problema, exatamente. A questão é essa. Então, eu darei todo o suporte que estiver dentro do meu alcance, que for me permitido, para as castrações, para os programas de conscientização, para os abrigos que tiverem credenciados na cidade, né? Lembrando que tem que ter toda a documentação, o que é certo é certo. Eu fui cobrada por isso e tem que ser cobrada por isso. Então todo mundo terá que ser uma associação, uma ONG para ter os seus benefícios, né? E tanto a questão da ração para o município também, ver essa questão, rever essa questão de quantidade de pessoas, fazer tudo como tem que ser feito. É um trabalho que a gente sempre fez aqui, voluntariamente, eu falo isso de boca cheia, que foi voluntário esses 7 anos, e agora a gente vai fazer junto do poder público. Isso, é assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente tem que pegar assim, temos muitos humanos que já são acostumados com uma certa criação, né? Então tratam o animal, eu trato o bicho como bicho, tudo bem, mas tem que ter respeito, o bicho é um bicho. O bicho é um bicho, não é humano, né? Mas eles são muito melhores do que os humanos. Eles não dão aquilo que o ser humano, né? O ser humano nos despreza, nos trai, nos decepciona. Eles não, eles são gratos por tudo que a gente faz. Então, o que eu penso? Penso eu que a gente tem que pegar na base, que são as crianças. Então, a conscientização na escola vai ajudar muito para um futuro melhor. Eu estou lutando junto aos deputados, né, principalmente estou lutando para que tenha educação na escola, educação sobre posse responsável, sobre os cuidados, com apostila, com apostolado. Não adianta, a gente sempre fez palestra, mas a gente nunca teve verba para poder fazer material, né? Então isso tem que ser trabalhado dentro das escolas. O respeito, a educação ali andam junto. Né? A gente trabalha sobre os idosos, a gente trabalha sobre as outras pessoas, sobre as mulheres, e agora a gente tem que colocar e conscientizar sobre a causa animal, porque senão é um enxugar de gelo. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? É o 4º resgate do dia e o pessoal aqui segurou ele pra gente, pra gente conseguir chegar. Na rua fria eu vejo a dor, animais sozinhos buscando amor, olhares tristes, corações partidos, bichos abandonados, sonhos perdidos, cães e gatinhos esperando um lar, mamas grávidas sem onde ficar, com fome e sede, o frio a apertar, só querem carinho, só querem mamar. Bicho carente, ninguém fica pra trás, juntos nessa luta fazendo paz. Não maltrate nem abandone, vamos cuidar, é um grande sonho. Bicho carente precisa de você, dê um pouco de amor, ajude a crescer. Os velhinhos também têm seu valor, com olhinhos sábios cheios de fervor, caminhos difíceis mas não vão desistir, sonhos de um lar onde possam sorrir. Cuidar de um bicho é um ato de amor, aguarda por carinho, um doce calor. Não vire as costas, não lhe dê as costas, na sua vida eles oferecem respostas. Bicho carente, ninguém fica pra trás, juntos nessa luta fazendo paz. Não maltrate nem
abraço você os conduz. Mães protetoras, bichinhos no lar, dê uma chance, venha cá amar. Bicho carente, ninguém fica pra trás. Juntos nessa luta, fazendo paz. Não mata